Meu nome é Robert, eu sou da turma 3 de LOP. Estou aqui para fazer mais uma lista, né? Dessa vez vamos fazer uma lista de repetição contada, uma lista de exercício, né? Eu sou da turma 3 com o professor Aquiles. Ele pediu mais uma vez para que a gente fizesse o nosso trabalhozinho. Hoje a gente vai calcular raízes quadradas, né? Utilizando o método de Heron, que eu vou ler aqui e explicar para vocês, né? Ler o enunciado e explicar para vocês. E a gente vai destrinchando um pouco essa questão e escrevendo passo a passo de como resolver ela, né? O método de Heron é uma forma de calcular a raiz quadrada aproximada de um número que não é um quadrado perfeito, ou seja, que não tem raiz inteira. Esse método se baseia no resultado da expressão fornecida. Nesta fórmula, n é o número cuja raiz queremos calcular, e a é a aproximação inicial, que pode ser 1, e a1 é a aproximação melhor do que a0. Podemos, então, aplicar a fórmula novamente, utilizando a1 como entrada e obtendo a2, que será a aproximação melhor do que a 1. Quanto mais repetições fizermos, mais precisa será a raiz quadrada do número. Você deve implementar um programa que recebe um número inteiro positivo, n, e imprime ele na sua raiz quadrada. Em seguida, seu programa deve calcular e imprimir 5 aproximações de raiz quadrada desse número, utilizando o método de Heron, a fim de comparar a eficiência do método. Ele dá uma dica aqui no enunciado, né? Em JavaScript, você pode utilizar a função mathsquirt para calcular a raiz quadrada. Bom, o que consiste o método de Heron? Você pode ver aqui que para calcular o valor da raiz quadrada, a gente pega um valor inicial, né? A, e A é igual a A menos 1 mais N sobre A menos 1, tudo isso dividido por 2. E aí a gente acha o valor da raiz quadrada. Então a gente meio que tem que implementar isso aqui dentro do nosso código, né? Linguagem de submissão JavaScript, exemplos de entrada e exemplos de saída, ok? Vamos começar declarando uma variável chamada num, ou number, o que você preferir. Eu prefiro num. A gente vai dizer que essa variável é um número, né? Então pode colocar number. Vamos colocar o nosso prompt de comando e dentro vamos colocar uma string. Não precisa escrever nada dentro dessa string porque ele já vai entrar de forma automática, né? Aqui embaixo vamos colocar uma variável chamada variável a, né? Porque aqui ele disse que vai ser calculado a 0, aí depois ele disse que vai ser calculado a 1 e a 2, né? Então a gente pode declarar a variável a como um valor também, né? A gente pode colocar essa variável inicialmente como 1, por exemplo, e depois a gente vai mexendo dentro do código, né? Para calcular a raiz, ele diz que a gente vai precisar aqui da função mathsquirt, né? A gente já sabe que vai ter que calcular a raiz do número que entrar, né? Desse númerozinho aqui que entrar. Então a gente já também pode definir aqui que a variável raiz, né? Variável raiz é igual, você pode até copiar essa parte aqui, vou dar um Ctrl C e colocar aqui, né? Dentro, num. E aí ele vai estar calculando a raiz quadrada do número que vai ter como entrada, né? Se a gente colocar, por exemplo, aqui alert num, primeiro valor, ele vai calcular a raiz quadrada, acredito eu. Exatamente. Mas a gente não quer isso. Então vamos continuar o nosso código, né? A gente vai pedir para, na verdade, ele alertar uma variável que é a variável raiz. Alerte raiz. Aí ele vai sair o valor da raiz quadrada agora. Exatamente 2. Show de bola. E agora a gente vai utilizar um for, né? Eu preferi utilizar for do que o while. Eu achei que ficou mais enxuto o código. Então a gente vai utilizar, como o próprio nome da questão diz, né? Um sistema de repetição contado, né? Onde a gente vai ter nossa variável de contador, que eu sempre utilizo i. Essa variável pode ser inicialmente igual a 0, né? E a gente vai fazer um enquanto, né? Vai fazer uma estrutura de while rápida aqui. Enquanto i menor que 5, por exemplo, a gente vai colocar o valor de i mais mais, né? Para quem não sabe, i mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. E vai ficar somando o próximo valor sempre com mais 1, né? O que a gente quer
é que a nossa variável A, ela some com o número dividido por ela mesma, né? E depois tudo dividido por 2, como está aqui. Essa variável A, ela vai somar com o número dividido por A, dividido tudo por 2, ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo. Variável A igual a mais nan, né, que a gente quer esse valor, dividido pelo próprio valor de A, certo? Tudo isso dividido por 2. Ok? Aqui vamos colocar um chaves, né, para definir aqui dentro. E aqui vamos colocar também outras chaves. Muito bem, aqui está correto. E agora, para ter a certeza que tudo isso aqui está ocorrendo de forma tranquila, que isso aqui não vai dar problema, a gente pode colocar aqui embaixo, né, o nosso alert. E o que a gente quer que é a variável de A, né, que é esse valor inicialmente aqui, né. A gente pode até dar um submeter aqui, para verificar se está dando certo. O que é que deu errado? Ele calculou 3 aqui no lugar de 2.5. A primeira ele calculou de todas, né? Vamos verificar o que é que tem de errado aqui no código. É esse negocinho aqui, ó. É para estar aqui. Ficar sempre atento aonde é que ele vai ser dividido. É para dividir todo o valor aqui de dentro. Acredito que vai ficar isso aí, ó. Saída do nosso programa está correta de todos, né? Pode verificar as entradas e as saídas. Aqui a gente não precisou usar um /n, né? Por exemplo, utilizar um /n, porque o for, né? Ele já vai fazer com que esse número desça praticamente que automaticamente, né? De forma prática, né? Não, a gente não vai precisar ficar escrevendo um abaixo do outro, né? O sistema já deixa isso de forma mais fácil, né? Recapitulando, criamos a variável do nosso número, né? A variável de entrada. A variável A, que é igual a um valor qualquer, né? Que a gente criou. Por que que essa variável aqui eu utilizei 1 e não 0, por exemplo? Porque a gente pode eliminar esse valor aqui, ó, menos 1. Se ela começasse com 0, ela ia ser um valor parado. Como ela está 1, ela já vai somar com 1, ou seja, elimina esse e elimina esse aqui. Então a gente já não precisa calcular ela. Variável raiz, né? A gente utilizou aqui como se chama disso, né? A math_squared, para calcular a raiz quadrada de nan. E também alertar a raiz, né? A gente utilizou um for para poder repetir, né? Essa parte daqui de baixo, né? A raiz ele vai contar só isso aqui. E para fazer com que ele repita, ele vai repetir isso aqui, né? A repetição contada está a partir daqui, né? Então, alert raiz é a primeira parte. E o for, para alertar a variável A, que é essa daqui de baixo, onde ele vai pegar os valores, vai fazer todo o processo de divisão por um, depois divisão por outro, né? A gente viu até que tinha dado um problemazinho, mas que o código está rodando perfeitamente bem. É isso, muito obrigado, espero que tenham gostado.